Livro A Doutrina Secreta, volume 1, de Helena Petrovna Blavatsky. Parte 1, A Evolução Cósmica. Título: 7 Estâncias do Livro Secreto de Dzian. Com comentários. Lerei agora para vocês um trecho poema do Rig Veda. Não existia nada, nem o claro céu, nem ao alto a imensa abóboda celeste. O que tudo encerrava, tudo abrigava, e tudo encobria. O que era? Era das águas o abismo insondável? Não existia a morte, mas nada havia imortal. E separação. Também não existia entre a noite e o dia. Só o Uno respirava em si mesmo e sem ar. Não existia nada senão ele. E ali reinavam as trevas. Tudo se escondia. Na escuridão profunda, oceano sem luz. O germe que domitava em seu casulo desperta o influxo do ardente calor e faz então brotar a natureza una. Quem sabe o segredo? Quem o revelou? De onde? De onde veio a criação multiforme? Os deuses, só mais tarde, a vida surgiram. De onde está esta criação imensa? Quem sabe? Por ação ou omissão de sua vontade? Ó sublime vidente, no alto dos céus, o segredo conhece, talvez nem ele. Profundando a eternidade, inda mesmo antes de lançados os alicerces do mundo. Tu eras, e quando o fogo subterrâneo romper a prisão, destruindo a estrutura, ó, ainda serás tu como eras antes. Também, quando o tempo já não existir, nenhuma transformação conhecerás. Mente infinita, divina eternidade. Rig Veda. Subtítulo em destaque: A Evolução Cósmica nas 7 Estâncias do Livro de Dzian. Estância 1. Item número 1. O Pai Eterno, envolto em suas sempre invisíveis vestes, havia adormecido uma vez mais durante 7 eternidades. Item número 2. O tempo não existia, porque dormia no seio infinito da duração. Item número 3. A mente universal não existia, porque não havia Ar-Ri para contê-la. Item número 4. Os 7 caminhos da felicidade não existiam. As grandes causas da desgraça não existiam, porque não havia ninguém que as produzisse e fosse por elas aprisionado. Item número 5. Só as trevas enchiam o todo sem limites, porque pai, mãe e filho eram novamente um, e o filho ainda não havia despertado para a nova roda e a peregrinação por ela. Item número 6. Os 7 senhores sublimes e as 7 verdades haviam cessado de ser, e o universo, filho da necessidade, estava mergulhado em Paranishpana, para ser expirado por aquele que é e todavia não é. Nada existia. Item número 7. As causas da existência haviam sido eliminadas. O visível, que foi, e o invisível, que é, repousavam no eterno não ser, o único ser. Item número 8. A forma una de existência
sem limites, infinita sem causa, permanecia sozinha, em um sono, sem sonhos. E a vida pulsava inconsciente no espaço universal, em toda a extensão daquela onipresença que o olho aberto de Dangma percebe. Item número 9. Onde, porém, estava Dangma, quando o alaya do universo se encontrava em Paramartha, e a grande roda era Anupadaka. Estância 2. Item 1. Onde estavam os construtores, os filhos resplandecentes da aurora do Manvantara? Nas trevas desconhecidas, em seu Ahri para Nishpamana? Os produtores da forma, tirada da não-forma, e a raiz do mundo, Devamatri e Visvabharatvat, repousavam na infelicidade do não-ser. Item número 2. Onde estava o silêncio? Onde os ouvidos para percebê-los? Não havia silêncio nem som. Nada a não ser o incessante sopro eterno, para si mesmo ignoto. Item número 3. A hora ainda não havia soado. O raio ainda não havia brilhado dentro do germe. A Matpadma ainda não entumecera. Item número 4. Seu coração ainda não se abrira para deixar penetrar o raio único e fazê-lo cair em seguida, como 3 em 4, no regaço de Maya. Item número 5. Os 7 não haviam ainda nascido no tecido de luz. O pai-mãe, Subvat Ravat, era só trevas, e Subvat Ravat jazia nas trevas. Item número 6. Estes dois são o germe, e o germe é uno. O universo ainda estava oculto no pensamento divino e no divino seio. Estância número 3. Item 1. A última vibração da sétima eternidade palpita através do infinito. A mãe entumece e se expande dentro para fora, como o botão de lótus. Item número 2. A vibração se propaga e as velozes asas tocam o universo inteiro. E o germe, que mora nas trevas, as trevas se sopram sobre adormecidas águas da vida. Item número 3. As trevas irradiam a luz, e a luz emite um raio solitário sobre as águas e dentro das entranhas da mãe. O raio atravessa o ovo virgem, faz o ovo eterno estremecer e desprende o germe não eterno, que se condensa no ovo do mundo. Item número 4. Os 3 caem nos 4. A essência radiante passa a ser a 7 interior e 7 exterior. O ovo luminoso, que é 3 em si mesmo, coagula-se e espalha os seus coágulos brancos, como o leite, por toda a extensão das profundezas da mãe. A raiz que cresce nos abismos do oceano da vida. Item número 5. A raiz permanece, a luz permanece, os coágulos permanecem. E não obstante, o Aoho é uno. Item número 6. A raiz da vida estava em cada gota do oceano da imortalidade, e o oceano era a luz radiante, que era fogo, calor e movimento. As trevas se desvaneceram e não existiram mais.
sumiram-se em sua própria essência, o corpo de fogo e água, do pai e da mãe. Item número 7. Vê, ó Lanu, o radiante filho dos dois, a glória refulgente e sem par. O espaço luminoso, filho do negro espaço, que surge das profundezas das grandes águas sombrias. É o Earro, o mais jovem. Ele brilha como o sol. É o resplandecente dragão divino da sabedoria. O Eka é Chatur, e Chatur toma para si Tri, e a união produz Sata, na qual estão os 7, que se tornam a Tridasha, os exércitos e as multidões. Observação: Eka é igual a 1. Chatur é igual a 4. Tri é igual a 3. Sapta é igual a 7. Tri versus Dasha, 10, é igual a Tridasha, que é igual a 3 dezenas ou um exército. Continuação da narrativa. Contempla-o, levantando o véu e desdobrando-o de oriente a ocidente. Ele oculta o acima e deixa ver o abaixo, como a grande ilusão. Assinala os lugares para os resplandecentes e converte o acima num oceano de fogo sem praias, e o uno manifestado nas grandes águas. Item número 8. Onde estava o germe? Onde então se encontravam as trevas? Onde está o espírito da chama que arde em tua lâmpada, ó Lanu? O germe é aquilo, e aquilo é a luz, o alvo e refulgente filho do Pai obscuro e oculto. Item número 9. A luz é a chama fria, e a chama é o fogo, e o fogo produz o calor, que dá a água da vida na grande mãe. Item número 10. O pai-mãe urde na tela, cujo extremo superior está unido ao espírito, luz da obscuridade única, e o inferior à matéria, sua sombra. A tela é o universo, tecido com duas substâncias combinadas em uma, que é Svabhavat. Item número 11. A tela se distende quando o sopro do fogo a envolve e se contrai quando tocada pelo sopro da mãe. Então, os filhos se separam, dispersando-se para voltar ao seio de sua mãe no fim do grande dia, tornando-se uno de novo com ela. Quando esfria, a tela fica radiante. Seus filhos se dilatam e se retraem dentro de si mesmos e em seus corações. Elas abrangem o infinito. Item número 12. Então, Svabhavat envia Foa para endurecer os átomos, cada qual em uma parte da tela, refletindo o Senhor existente por si mesmo, como um espelho, cada um vem a ser, por sua vez, um mundo. Estância número 4. Item número 1. Escutai, ó filhos da terra, escutai os vossos instrutores, os filhos do fogo. Sabei, não há nem primeiro nem último,
porque tudo é um número que procede do não número. Item número 2. Aprendei que nós, que descemos dos 7 primeiros, nós, que nascemos da chama primitiva, temos aprendido de nossos pais. Item número 3. Do resplendor da luz, o raio das trevas eternas, surgem no espaço as energias despertadas de novo. O 1 do ovo, o 6 e o 5, depois o 3, o 1, o quarto, o 1, o 5, o duplo 7, a soma total. E estas são as essências, as chamas, os construtores, os números, os arupa, os rupa, e a força, ou o homem divino, a soma total. E do homem divino emanaram as formas, as centelhas, os animais sagrados e os mensageiros dos sagrados pais dentro do santo quarto. Item número 4. Este foi o exercício da voz, a divina mãe dos 7. As centelhas dos 7 são os súditos, e os servidores do primeiro, do segundo, do terceiro, do quarto, do quinto, do sexto e do sétimo dos 7. Estas centelhas são chamadas esferas, triângulos, cubos, linhas, modeladores, porque deste modo se conserva o eterno Nidana, o Oi-Ha-Hou. Item número 5. O Oi-Ha-Hou, as trevas, sem os limites, ou o não número, Adinidana, Isvabravat, o 0. Parte 1 do número 5. O Aid Sanata, o número, porque ele é 1. Segunda parte do número 5. A voz da palavra, Isvabravat, os números, porque ele é 1 e 9. A terceira parte do número 5. O quadrado sem forma. Continuação do item número 5. E estes 3, encerrados no 0, são o quarto sagrado, e os 10 são o universo arupa. Depois vêm os filhos, os 7 combatentes, ou 1, o oitavo excluído, o seu sopro, que é o artifício da luz. Item número 6. Em seguida, os segundos 7, que são os Lipika, produzidos pelos 3. O filho excluído é 1. Os filhos sóis são inumeráveis. Estância número 5. Item número 1. Os 7 primordiais, os 7 primeiros sopros do dragão de sabedoria, produzem por sua vez o torvelino do fogo, com seus sagrados sopros de circulação giratória. Item número 2. Nele fazem o mensageiro de sua vontade. O Diziu converte-se em Foá, o filho veloz dos filhos divinos, cujos filhos são seus Lipika. Leva mensagens circulares. Foá é o corcel e o pensamento, o cavaleiro. Ele passa como um raio através de nuvens de fogo. Dá 3, 5 e 7 passos através das 7 regiões superiores e das 7 inferiores. Ergue a sua voz para chamar as centelhas inumeráveis e as reúne.
Item número 3. Ele é o seu condutor, o espírito que as guia. Ao iniciar a sua obra, separa as centelhas do reino inferior, que se agitam e vibram de alegria em suas radiantes moradas, e com elas formam os germes das rodas. Colocando-as nas 6 direções do espaço, deixa uma no centro, a roda central. Item número 4. Foá traça linhas espirais para unir a sexta à sétima, a coroa. Um exército dos filhos da luz situa-se em cada um dos ângulos. Os Lipika ficam na roda central. Dizem eles: isto é bom. O primeiro mundo divino está pronto. O primeiro, o segundo. Então, o divino Arupa se reflete no Shaya Loka, a primeira veste de Anupadaka. Item número 5. Foá dá 5 passos e constrói uma roda alada em cada um dos ângulos do quadrado para os 4 santos e seus exércitos. Item número 6. Os Lipika circunscrevem o triângulo, o primeiro o cubo, o segundo e o pentágono dentro do ovo. É o anel chamado não passarás, para os que descem e sobem, para os que durante o Kalpa estão marchando para o grande dia. Sê conosco. Assim, foram formados os Arupa e os Rupa. Da luz única, 7 luzes. De cada uma das 7, 7 vezes 7 luzes. As rodas velam pelo anel. Estância número 6. Item número 1. Pelo poder da Mãe de Misericórdia e Conhecimento, Kawan Win, a trina de Kawan Shai Win, que mora em Kaiwan Win Tien. Foá, o sopro de sua progenie, o filho dos filhos, tendo feito sair das profundezas do abismo inferior a forma ilusória de Sien Chishan e os seus 7 elementos. Item número 2. O veloz e radiante produz os 7 centros Laya, contra os quais ninguém prevalecerá até o grande dia. Sê conosco. E assenta o universo sobre estes eternos fundamentos, rodeando Sien Chichan, com os germes elementais. Item número 3. Dos 7, primeiro manifestado, 6 ocultos, 2 manifestados, 5 ocultos, 3 manifestados, 4 ocultos, 4 produzidos, 3 ocultos, 4 e Tissan revelados, 2 e meio ocultos, 6 para serem manifestados, deixado à parte. Por último, 7 pequenas rodas girando, uma dando nascimento à outra. Item número 4. Ele as constrói à semelhança das rodas mais antigas, colocando-as nos centros imperecíveis. Como as constrói Foá? Ele junta a poeira de fogo, forma esferas de fogo, corre através delas e em seu derretor, insuflando-lhes a vida, e em seguida as põe em movimento, umas nesta direção, outras naquela. Elas estão frias, ele as aquece. Estão secas, eles a umedece.
brilham, eles as ventila e refresca. Assim procede Foá, de um a outro crepúsculo durante 7 eternidades. Item número 5. Na quarta, os filhos recebem ordem de criar suas imagens. 1/3 recusa-se, 2/3 obedecem. A maldição é proferida. Nascerão na quarta, sofrerão e causarão sofrimento. É a primeira guerra. Item número 6. As rodas mais antigas giravam para baixo e para cima. Os frutos da mãe enchiam o todo. Houve combates renhidos entre os criadores e os destruidores, e combates renhidos pelo espaço, aparecendo e reaparecendo a semente continuamente. Item número 7. Faze os teus cálculos, Ólano, se queres saber a idade exata da pequena roda. Seu quarto raio é nossa mãe. Alcança o quarto fruto da quarta senda do conhecimento que conduz ao nirvana, e tu compreenderás, porque verás. Estância número 7. Item número 1. Observa o começo da vida, informe senciente. Primeiro, o divino, o um que procede do espírito mãe, depois o espiritual, os 3 provindos do um, o quarto do um, e os 5, de que procedem os 3, os 5 e os 7. São os triplos e os quádruplos em sentidos descendente. Os filhos nascidos da mente do primeiro Senhor, os 7 radiantes. São eles o mesmo que tu, eu, ele, Ólano, e os que velam sobre ti e tua mãe, Bumi. Item número 2. O raio único multiplica os raios menores. A vida precede a forma, e a vida sobrevive ao último átomo. Através dos raios inumeráveis, o raio da vida, ou um, semelhante ao fio que passa através de muitas contas. Item número 3. Quando o 1 se converte em 2, aparece o triplo, e os 3 são 1. É o nosso fio, Ólano, o coração do homem planta, chamado Saptaparma. Item número 4. É a raiz que jamais perece, a chama de 3 línguas e 4 mechas. As mechas são as centelhas que partem da chama de 3 línguas projetada pelos 7, dos quais é a chama, raios de luz e centelhas, de uma lua que se reflete nas ondas moventes de todos os raios da terra. Item número 5. A centelha pende da chama pelo mais tênue fio do Foá. Ela viaja através dos 7 mundos de Maia. Detém-se no primeiro, e é um metal e uma pedra. Passa ao segundo, e eis uma planta. A planta gira através de 7 mutações, e vem a ser um animal sagrado. Dos atributos combinados de todos esses, formam-se Manu, o pensador. Quem o forma? As 7 vidas e a vida una. Quem o completa? O quíntuplo Lá. E quem aperfeiçoa o último corpo? O peixe, o pecado e soma. Item número 6. Desde o primeiro nascido, o fio
que une o vigilante silencioso à sua sombra, torna-se mais e mais forte e radiante a cada mutação. A luz do sol da manhã se transformou no esplendor do meio-dia. Item número 7. Eis a tua roda atual. Diz a chama à centelha: tu és eu mesma, minha imagem, minha sombra. Eu revesti-me de ti, e tu és o meu Vahran, até o dia, se conosco. Quando voltarás a ser eu mesma, e os outros, tu mesma e eu. Então os construtores, metidos em sua primeira vestimenta, descem à radiante terra e reinam sobre os homens, que são eles mesmos. Assim termina o fragmento da narração arcaica, obscura, confusa, quase incompreensível. Tentaremos agora iluminar essas trevas para extrair o significado dos aparentes absurdos.